Meus irmãos, quem vos fala é o Diácono Clésio e estamos iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. O assunto desta lição, lição de número 3, é eleição e predestinação. Ou iremos falar um pouco a respeito de eleição e predestinação referente às doutrinas bíblicas que apontam para isso. O texto áureo da nossa lição diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática vai nos dizer: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aqui na verdade prática nós já temos um resumo bem sucinto sobre a nossa lição, na questão da eleição e da predestinação. A introdução vai falar o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Quando a gente vai falar de eleição e predestinação, fica uma coisa assim, muitas vezes as pessoas não querem questionar ou não querem estudar por achar, não, lá vem falar de calvinismo, vai colocar o calvinismo no meio, porque como nós sabemos, a doutrina calvinista fala entre o que ela fala, dentre o que ela fala, ela diz lá que uma vez salvo para sempre, ou seja, a pessoa já está predestinada à salvação, ou seja, se ela for para ser salvo, em algum momento da vida dela, ou vai ter uma oportunidade, vai ter uma chance, e aquela pessoa vai ser salva porque ela já estava predestinada desde o seu nascimento, ou desde antes do seu nascimento, que ela estava predestinada à salvação. Enquanto que nós, que seguimos uma doutrina, ou melhor, seguimos uma tese de arminiana, nós entendemos que o Senhor, ele predestinou todos para a salvação. Ou seja, eu fui predestinado à salvação, você foi predestinado à salvação, aquela pessoa que você conhece que não quer Jesus está predestinada à salvação, porém, ela só pode ser salva, ela só pode entrar nessa predestinação de salvação se ela for eleita. E ela só pode ser eleita se ela for escolhida. E ela só pode ser escolhida se ela conhecer a Jesus, se ela aceitar a vontade de Jesus na sua vida. Isso é muito interessante. Nós vamos ver muito sobre isso aqui na nossa lição, porque quando a gente vai falar de eleição, a gente está falando de escolha. E Deus escolheu, Deus elegeu a igreja. Quando a gente vai falar a doutrina arminiana, ela vai dizer justamente isso, que Deus, ele elegeu a igreja, ele elegeu todos aqueles que decidiram aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, para que eles pudessem ser salvos. Então, o Senhor fez isso por nós, e então ele elegeu a igreja para que a igreja pudesse ser salva, para que ela fosse predestinada à salvação. Então nós vamos falar agora sobre o primeiro ponto, que vai falar eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quando a gente fala em eleitos, a lição vai falar sobre eleição e predestinação. A gente primeiro vai falar sobre eleição, que é a escolha que Deus fez para cada um de nós, e depois nós vamos falar um pouco sobre predestinação, que os eleitos são predestinados. Então a predestinação, ela parte do eleito. Veja bem que quando a gente está falando de eleição e de predestinação, de modo algum a gente está dizendo que Deus veio de lá do céu e disse o seguinte: não, esses aqui vão ser salvos, o resto, se não vai ser salvo, vai ser condenado, né? De modo algum aconteceu isso. O que aconteceu foi que Deus, ele elegeu a igreja dele através de Jesus Cristo
Tudo isso através de um plano, um grande plano que foi desenhado lá no Éden, lá atrás, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando a respeito de Cristo. E sabendo que o Senhor deu a sua vida por nós, e através dessa doação, através desse sacrifício que o Senhor fez pelas nossas vidas, é que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, é o que nos dá a condição de irmos para o céu, é o que nos dá a condição de sermos predestinados para a salvação. Ok? Primeiro ponto, então, diz o seguinte: a dádiva da eleição precede a nossa existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, o Senhor, Ele deu para nós a dádiva. Essa dádiva da eleição, ela é desde antes da fundação do mundo, porque quando Deus intentou criar o ser humano, ele já sabia, porque Deus é presciente, ele sabe de tudo. Então ele sabe. Você imagina o seguinte: o tempo onde nós vivemos é uma linha que está aqui. Enquanto que essa linha está aqui na frente dele, Deus está fora dessa linha, olhando o que acontece no tempo. Então Deus sabia o que ia acontecer, desde quando lá Adão pecou e tudo mais. Deus conhecia tudo que iria acontecer. Então quando Deus viu isso, o que ele fez? Ele fez um plano. E esse plano era o quê? Era enviar um Salvador, seu Filho Jesus Cristo, para salvar todas as pessoas, todos aqueles que se haviam perdido. Então esta eleição, ela aconteceu lá atrás, quando o Senhor disse assim: todo aquele que aceitar a Jesus Cristo será eleito, serão meus eleitos, e esses meus eleitos serão predestinados à salvação eterna. Então, o primeiro item, ele vai falar a respeito da eleição divina. Tá? A eleição traz a ideia de escolha, é o que eu acabei de falar. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Então, a eleição, ela é uma escolha. Essa escolha que é feita, que foi feita, é uma escolha por Deus. Deus escolheu. Deus é quem decidiu. Deus decidiu o que haveria de ser, como isso seria, tudo seria. Então, Deus fez uma escolha. Deus escolheu a igreja. Essa igreja foi feita. Então, quando Paulo fala aos Efésios, ele está falando sobre isso. Ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nos elegeu em quem? Elegeu nós, igreja, nele, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Isso foi o que o Senhor fez por nós. Então, nós precisamos saber disso. Então, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto: em quem fomos escolhidos? Esse é o primeiro aspecto. Nós fomos escolhidos em quem? Como está lá no versículo 4. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Em Jesus, Ele, e isto é o que? Isto é cristocência. Somos de Cristo. Então, nós fomos escolhidos em Jesus. E como nós fomos escolhidos em Jesus, nós somos cristocêntricos, nós estamos voltados para Cristo. E a eleição se dá nisso, se dá em Jesus Cristo. Então, se não fosse por Jesus Cristo, não acontecia. Então, nós fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Ela o quê? A escolha é cristocêntrica. 2, o segundo item. Em que tempo se deu essa escolha? Em que tempo se deu essa escolha? E aí, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. O tempo que se deu essa escolha, ela é antes da fundação do mundo. Ou seja, é como eu falei ainda há pouco. Quando é que se deu isso? Quando é que houve a escolha? Quando é que foi escolhido para que nós pudéssemos estar eleitos para Deus? Antes da fundação do mundo. Peraí, Clésio, mas tu não tinha nem nascido ainda? Não tinha. Porque o que acontece? Quando Deus planejou, Ele fez um plano completo. Ele não fez um plano de, eu vou fazer um plano aqui, aí aqui faço um remendo aqui, eu faço um remendo aqui. Não foi assim. Ele fez um plano completo, um plano de salvação. Ele resolveu criar a humanidade e resolveu também salvar a humanidade. Porque embora a humanidade tenha sido criada para viver com Deus, a humanidade não quis viver com Deus.
E como ela não quis viver com Deus, o que aconteceu? A humanidade se afastou de Deus. E Deus já tinha um plano para trazer a humanidade de volta a Deus, porque a humanidade é de Deus. E o terceiro item vai dizer assim: e qual a finalidade? E qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? O versículo 4 ele está falando isso. Então a finalidade da eleição divina, Deus nos elegeu para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que nos voltar para Deus, temos que estar voltados para Deus, temos que estar na presença de Deus, temos que estar sempre fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o que vai acontecer? Ele vai ouvir, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar conosco, Ele vai ficar com a gente. Sempre o Senhor vai se voltar. Eu me lembro que quando Salomão fez uma oração para Deus, fazendo a sua oração lá para Deus na inauguração do templo, e aí ele diz: mas e se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer aquilo outro? Aí o Senhor responde a oração dele dizendo assim: se acontecer isso, todas essas coisas ruins, mas se o meu povo, vocês que se chamam pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar, buscar a minha presença, eu vou ouvir, eu vou sarar a terra, eu vou ajudar. Então, ou seja, toda vida que nós, seres humanos, eleitos, pessoas que fomos eleitos, nos santificamos, nos voltamos para perto de Deus, sempre Ele vai estar pronto para nos atender, pronto para nos ajudar, pronto para nos socorrer. O socorro do Senhor, Ele é pronto para os seus. Ele é pronto para as pessoas, para os seus eleitos. Os eleitos de Deus, eles estão lá, estão prontos para ser socorridos por Deus. Então o Senhor, Ele está pronto para nos atender. Continuando, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então Deus, Ele elegeu a igreja, ou seja, Deus escolheu a igreja. Ele escolheu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. A nossa declaração de fé, que é editada pela CPAD, ela vai falar sobre isso. Ela vai dizer que Deus, Ele elegeu a igreja desde a eternidade, ou seja, antes do mundo ser criado. Na eternidade ainda, Deus já elegeu a igreja, porque Ele já tinha um plano. O plano de Deus, ele era completo. O plano de Deus, ele começava na criação do homem e ele conclui na redenção do homem, quando o Senhor voltar e levar o homem para morar consigo. Então, nós precisamos ter isso em mente, que a eleição divina, ela se deu antes, nós fomos escolhidos em Jesus Cristo, ela aconteceu antes da fundação do mundo e a finalidade era para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, tudo isso aconteceu, todas essas coisas foram feitas para que nós pudéssemos estar hoje pregando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo. E Paulo, ele escreve isso aos Efésios para fortalecer a fé deles, para dizer: olha, vocês já foram escolhidos, vocês são a igreja do Senhor, vocês foram a igreja que Deus escolheu, foi a igreja que Deus elegeu, foi a igreja que o Senhor pegou e colocou na terra para propagar a sua palavra, o seu amor. E todo aquele, queridos, não se enganem, todo aquele que decidir aceitar a Jesus Cristo, ele será também eleito, porque ele fará parte da igreja. E ao ser eleito, ele será também predestinado à salvação. A palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que a salvação, ela foi nos dada, ela foi predestinada para nós ela foi predestinada para nós pelo amor de Deus, pelo que Deus fez para nós. Então nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Nós precisamos estar sempre falando do amor de Deus, sempre dizendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus faz por nós, o que Deus
tem feito por nós. Então nós precisamos estar sempre debaixo da vontade de Deus. O segundo ponto vai falar as condições da eleição. Então, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. No 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 6, vai dizer o seguinte: que deseja que todos os homens sejam salvos, Paulo escrevendo a Timóteo, e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o homem o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6. Então, Paulo ele escreve a Timóteo dizendo justamente isso, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, todos. A condição para você ser eleito, ou seja, a eleição ela tem uma condição, ela é condicional. A eleição não é simplesmente assim: gostei de você, você vai ser salvo. Não gostei de você, você não vai ser salvo. Não é assim. Existe uma condição. E a condição é o quê? É aceitar Jesus. O Senhor, ele deseja que todos sejam salvos. E ele se entregou a si mesmo em resgate por todos. E quando a gente fala todos, a gente fala todos os seres humanos, todas as pessoas. Todas as pessoas, elas foram pagas com o sangue de Cristo Jesus. Então todos foram isso. Então isso daí vai fazer. Tem outra referência também, João 3,16, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se todo aquele que crer no Senhor não vai perecer, vai ter a vida eterna, quer dizer que se ele crê, veja a condição, tem uma condição, se ele crê, ele não perecerá. Se ele crê, ele terá direito à vida eterna. Agora, se ele não crê, ou se ele não permanecer, aí nós sabemos que o contrário de salvação é perdição. E aí é o que provavelmente acontecerá com muitas pessoas que não levam em consideração a palavra de Deus. A eleição, a Bíblia de Estudo Pentecostal nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Efésios 2:8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a eleição ela se torna uma realidade na nossa vida, de acordo com o que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 8, ela se torna na nossa vida através da nossa fé, porque não é a salvação, ela não pode vir por intermédio de algo que você faz, porque a fé ela é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, eu não tinha direito, eu não merecia aquele favor, mas o que aconteceu? Jesus veio, morreu, entregou sua vida e deu para mim uma nova vida. Então essa nova vida que eu tenho é pela fé. E interessante é que isso não vem da gente, não vem das pessoas, não vem das obras, porque já pensou, se uma pessoa tivesse o poder de dar uma nova vida para você, você ia ficar com aquela pessoa, mas não. Jesus vem de Deus, é dom de Deus. Deus deu o dom através de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos, e sendo salvos, sermos eleitos. Então, condição, de novo, nós temos a condição, essa condição é através da fé. Nós precisamos aceitar a Cristo e temos que ter fé. Fé para quê, Clésio? Para continuar, para perseverar, para estarmos sempre com o Senhor. Precisa de um prévio arrependimento. Nós temos que nos arrepender antes. Para que você seja eleito, para que você seja um eleito, para que você consiga conseguido à eleição e consequentemente, direito à predestinação
Predestinação de quê? Predestinação da vida eterna. É essa predestinação que é falada. Então nós somos predestinados à vida eterna. Desde que? Desde que nós aceitemos a Jesus, desde que nós permanecemos fiel a Cristo através da fé. Porque não adianta também só aceitar Jesus. Aceitei a Jesus, pronto, estou de boa. Não, não é assim. Não é por aí, não é desse jeito que funciona. A gente tem que aceitar Jesus, temos que permanecer firme, temos que permanecer fortes e temos que lutar cada dia. O Senhor Jesus diz, cada dia, tome cada um a sua cruz e siga-me. Como é que você vai seguir a Cristo sem tomar a sua cruz? Sem carregar o fardo? Ou melhor, não o fardo, mas o fardo de pecado, mas levar a sua cruz, levar a marca de Jesus na sua vida, levar o que o Senhor tem demonstrado para você na sua vida. Continuando. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa a obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, nós fomos eleitos, nós fomos salvos, na verdade, por meio da graça de Deus. O que é graça? Eu já falei, favor imerecido. Nós não merecíamos isso, mas Deus, no seu infinita misericórdia, Ele decidiu, vou salvar a humanidade. E como vamos fazer isso para salvar a humanidade? Vamos fazer um plano. Vamos lá, o homem vai pecar, vai se afastar de Deus, aí vai acontecer isso, vai ter um dilúvio, vai ter isso, vamos escolher um povo, esse povo vai ser separado, vamos escolher, e aí vai ter esse povo, e desse povo vai vir um Salvador que vai salvar todo mundo. E aí o plano foi feito. E depois que ele salvar todo mundo, vai anunciar o Evangelho à terra e tal, e vai chegar no momento em que o homem vai ter a redenção da raça humana. E a raça humana vai ser redimida, e daí não terá mais problemas na terra, porque as pessoas da terra irão para o céu, ou irão para o outro lado, para o inferno, né? Que é o que vai acontecer com muitas pessoas. Mas nós não merecíamos isso. Isso é favor imerecido. Era Deus, Ele que decidiu assim, vamos fazer isso, porque o homem não merece, o homem é pecador. O homem, embora que Deus faça o bem, nós os homens gostamos de fazer o mal. Por que, Clésio, que a gente gosta de fazer isso? É a natureza, está na nossa natureza. Ser ruim, se fazer o mal, está na natureza do homem. Então todo mundo é mal? Não, nem todo mundo é mal. Todo mundo poderia ser mal, mas alguns escolhem não ser mal. E esses que não escolhem ser mal é os que se voltam para Cristo, aqueles que estão com Cristo, e com isso por estar em Cristo, eles se tornam nova criatura, e por se tornar nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, a condição para a eleição é aceitar a Jesus. A condição para a eleição é estar com o Senhor, é estar na presença do Senhor, é participar de tudo aquilo que o Senhor tem demonstrado para nós dentro da sua palavra. O terceiro item é vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágio, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que Ele nos elegeu em Cristo. Então, lá no primeiro item que a gente viu, a gente diz assim, qual era a finalidade da eleição divina para as nossas vidas? Então, uma das finalidades é justamente isso, sermos santos e irrepreensível. Então, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Em Efésios, do capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, sermos santos
quer dizer separados, santos separados do pecado, como tá na lição. Somos separados do pecado. E irrepreensível expressa algo como sem defeito ou inculpável, sem culpa. Agora nós, como seres humanos, como homens que somos, falhos que somos, pecadores que somos, será que nós teríamos condição de sermos irrepreensíveis, ou seja, sermos sem defeito, sem culpa? Não, porque às vezes, diariamente, nós cometemos coisas que somos passíveis de culpa, somos culpados. Às vezes uma besteirinha de nada, nós somos passíveis de culpa, nós somos culpados por alguma coisa. Mas o Senhor, com seu poder e com a sua eleição, que Ele nos escolhe, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser, para que nós estivéssemos com Ele. Mas Ele nos escolhe através da condição que nós temos. Qual condição, Clésio? Aceitar a Jesus. E quando nós aceitamos Jesus e decidimos seguir os seus caminhos, decidimos seguir os seus passos, decidimos ficar com Ele, então o que vai acontecer? Nós vamos ser santos e vamos ser irrepreensíveis. Por que nós vamos ser santos e irrepreensíveis? Santos porque nós vamos ser separados do pecado. A partir do momento que aceita Jesus, nós nos separamos do pecado. Irrepreensível por quê? Porque toda a culpa que havia sobre mim, toda a culpa que havia sobre você, o sangue de Jesus Cristo limpou, purificou de todo pecado, toda culpa, todo problema, toda dificuldade. Então, voltando aqui na revista, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético-moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, nós estamos em um alto padrão, temos um alto padrão de ética e moral. Nós precisamos seguir regras que muitas vezes as pessoas do mundo não seguem. Por que, Clésio? Para as pessoas do mundo, você tomar a sua bebidinha no final de semana é normal. Você tem lá a sua jogatinazinha, é normal, você não está fazendo mal a ninguém, você só está fazendo mal a você. Fumar o seu cigarrinho é normal, mas nós não. Nós somos salvos, nós fomos eleitos pelo Senhor. E quando nós fomos eleitos pelo Senhor, nós temos um padrão ético e moral de vida para que a gente possa agradar a Deus, tá? Como está aqui. Temos que apontar, os termos que apontam para a santificação, isso é o mais alto padrão ético e moral de vida. Para que, Clésio, isso? Para agradar a Deus, porque nós precisamos agradar a Deus, que foi quem nos elegeu, ou seja, quem nos escolheu para a salvação, quem nos escolheu para nos predestinar à salvação. Então, nós somos escolhidos, somos eleitos. Somos eleitos por quê? Por que, Clésio, que nós somos eleitos? Porque nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Ok? No terceiro item do primeiro ponto, vai falar a nova vida dos eleitos. Então, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira e cólera. Então, Paulo ele escreve aos Efésios e ele vai dizer o seguinte, que vocês faziam isso, mas hoje vocês não podem mais fazer. Essa história de ficar mentindo. Quem é que não conta uma mentira, né, meus irmãos? Quem é? E aí o que Paulo está divertindo pra gente? Vamos parar com essa história de mentira. Isso é coisa que vocês faziam antes. Vocês têm uma nova vida. Vocês são eleitos. Como eleito, você tem uma nova vida. Você tem você tem que se apresentar santo. Você tem que se apresentar irrepreensível, essa é a palavra que eu queria. Você tem que se apresentar irrepreensível. Você tem que estar na presença do Senhor sendo que se culpado, que se envergonhar. O tema é apresentado, sim, a velha conduta tais como mentira, furto, ou seja, se mentia, não minta mais. Pare com isso. É melhor contar a verdade do que você ficar contando uma mentira. Às vezes uma mentira puxa outra mentira, que puxa outra mentira, que puxa outra mentira, que acaba ficando uma coisa terrível. Se furtava, não furte mais. Existe um adágio popular que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Para mim é diferente. Para mim a ocasião revela o ladrão. Porque não é se você tem uma boa índole, se você é uma boa pessoa, se você procura fazer o bem, quando você vê algo que não é seu, você não vai tirar, tá ali
não é seu, vai ficar lá. Alguém vai vir buscar, alguém esqueceu, alguém pegou, alguma coisa assim. Então, se furtava, não furte mais. Se usava palavras torpes, não use mais. Aquelas pessoas que não tinha, falavam, viviam, a sua boca só proferia palavras torpes, palavras de baixo calão, palavras terríveis. E muitas vezes as pessoas acham assim, é normal. Quantas pessoas não temos visto que as crianças, ainda pequenas, já começam a dizer palavrão, e aí as pessoas, olha que bonitinho, que bonitinho. Bonitinho nada, isso é muito feio. A criança, ao invés de aprender a falar coisa de Deus, vai falar palavrão. Mas nós somos nova criatura, nós somos novos eleitos, nós fomos eleitos pelo Senhor para viver diferente disso. Palavras torpes, amargura, ira, cólera. Amargura, às vezes, as pessoas às vezes vivem muito amarguradas. E às vezes essa amargura não tem procedência. Às vezes, se você é uma nova criatura, se você está em Cristo, se você é um dos eleitos, se você tem uma nova vida como eleito, você tem que jogar sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Eu tô muito nervoso com isso. Ok, joga aos pés do Senhor, entrega para o Senhor, porque Ele vai agir, vai fazer o que você não pode fazer. O que você não consegue fazer, o Senhor vai fazer por você. Ok? Seguindo, ira e cólera. Ira e cólera, né? Irar-se, a palavra de Deus diz até assim: irai-vos, mas não pecai, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte: olha, o crente ele pode até ter raiva, pode ter raiva, pode ter muita raiva, mas ele não pode deixar o dia acabar com aquela raiva. Ele tem que resolver aquele problema imediatamente, porque se ele não resolve o problema, aquela raiva ela pode crescer e pode se tornar algo muito pior. E aí, se tornando algo muito pior, pode ficar alguma coisa incontrolável. E o crente, o cristão, a nova pessoa, o novo eleito, a pessoa eleita em Cristo Jesus não pode viver assim. Ela não tem como viver assim. E ainda, continuando na lição, e ainda severas advertência contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então Paulo, primeiro ele fala a respeito de coisas que você faz para com os outros, e também coisas que você faz para você mesmo: fornicação, impureza, embriaguez e avareza. Isso acontece. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo o seguinte: ele está falando para os Efésios, ele vai dizer o seguinte: pessoal, vocês não podem mais proceder dessa forma. Vocês não devem mais proceder dessa forma. Vocês foram eleitos. Olha a cor linda. Vocês foram eleitos pelo Senhor. Vocês foram escolhidos por Deus. Aí vocês antes, quando vocês viviam no mundo, ok, vocês faziam isso tudo. Mas agora vocês são eleitos. Vocês aceitaram Jesus. Vocês se decidiram a Cristo. E quando você se decide a Cristo, você é uma nova criatura. E quando você é uma nova criatura, você é eleito. E quando você é eleito, você é predestinado à salvação. Você vai ser salvo. Então nós precisamos entender isso, que a nossa vida é uma nova vida. É uma nova vida de eleito. Uma nova vida de eleito na presença do Senhor. A finalidade, na lição, voltando para a lição, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, temos como finalidade aqui na terra, andando na terra, de apresentar ao Senhor, apresentar a Deus uma igreja santa, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Uma igreja que o Senhor vai levar com todo prazer. E aí a gente pensa na parábola que foi da parábola das 10 virgens, né? Que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Que nossa igreja, que nós sejamos, que você sejamos igreja prudente, que estejamos no meio das prudentes, que estão esperando a volta do Senhor, que estão preparados para a volta do Senhor. Voltando para a lição. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Cadê? Tá aqui. Então, o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida.
Então, só o Espírito Santo é que consegue nos capacitar. Meu irmão, se dependesse de mim e de você, para que a gente tivesse uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor, nós não conseguiríamos. Sinto muito dizer. Irmão, mas mesmo aceitando Jesus, mesmo se voltando para o Senhor, mesmo estando... Sim, mesmo assim. Porque o Senhor, você volta para o Senhor, ele é ok, ele recebe de braços abertos. Mas você precisa cada dia tomar a sua cruz. E como é que você vai conseguir andar? Como é que você vai conseguir fazer? Porque você antes tinha uma maneira de agir, antes você fazia de uma forma, agora você está fazendo diferente. Mas o Espírito Santo, ele capacita o crente para esse novo estilo de vida. E aí ele vai capacitar como? Ele vai transformar aquilo que você falava antes, aquelas palavras torpes, ele vai dizer assim, olha, você agora é crente, não fale mais. Aquilo que você pegava das pessoas indevidamente, aqueles furtos, ele vai dizer, agora você é crente, não faça mais. E assim sucessivamente. Tudo que a gente precisava, tudo que a gente fazia, tudo que a gente queria fazer, tudo que era feito de impureza, de avareza, embriaguez, amargura, ira, cólera, o Espírito Santo vai dizer, você agora é crente, você não precisa mais fazer isso, você não tem que mais fazer isso. E é Ele que vai nos capacitar dia a dia, para poder estarmos nos capacitando dia a dia, para que a gente consiga andar a cada dia. Trata-se, portanto, de um processo contínuo, estar na presença, nova vida na presença do Senhor. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, cada dia, cada um de nós, cada crente, tome a sua cruz e siga o Senhor. Cada dia, siga. Irmão, como é que eu consigo fazer isso? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai nos ajudar, vai nos dar força e nos vai conduzir. Lembrem-se, nós, todos nós que somos eleitos, somos eleitos. Mas esta eleição é condicional. Qual é a condição? Aceitar a Jesus como Salvador de nossas vidas. Ok? O segundo ponto vai falar sobre predestinados para filho de adoção. E aí a gente pode dizer assim, Clésio, quem são os predestinados? Quem são as pessoas predestinadas? E aí eu vou lhe responder. Os predestinados são os eleitos. E a gente acabou de falar que os eleitos são aqueles que decidem aceitar Jesus como Salvador. Aqueles que querem fazer parte do plano da salvação que Deus fez lá na eternidade. Antes do mundo ser mundo. Na eternidade o Senhor fez um plano e este plano elegeu a igreja, e esta eleição foi condicionada a aceitar Jesus Cristo como Salvador, e a partir dos que aceitam a Cristo como Salvador, eles são predestinados para filhos da adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, antes do mundo ser mundo, o destino dos eleitos, como eu já falei, aqueles que foram eleitos, o destino deles já está traçado desde a eternidade. Irmão, então quer dizer que se a pessoa não aceitar Jesus, ela não tem jeito para ela, não vai para o céu. Não vai. Então quer dizer que se aceitar Jesus, ela vai para o inferno? Ela vai para o inferno. Porque não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Está escrito na palavra de Deus. Então, o primeiro item vai falar a predestinação. O termo grego prorizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Então, quando você vai falar que a predestinação quer dizer o quê? A predestinação quer dizer que foi determinado antes. É aquilo que foi determinado antes. Então, a predestinação vai estar dizendo que antes foi
que está predestinado? É o que está determinado que vai acontecer. Então, o que está predestinado para os eleitos? A salvação. E o que está predestinado para aqueles que não forem eleitos? A perdição. Por quê? Por que, Clésio, que vai ser assim? Por que acontece dessa forma? Porque há dois caminhos. A palavra de Deus, ela nos ensina. Existem dois caminhos. E a pessoa pode fazer a escolha. Qual caminho quer? Eu quero ser eleito. Quero ser eleito, eu aceito Jesus Cristo, sou eleito junto com a igreja e aí sou predestinado à salvação. Mas eu não quero aceitar Jesus. Você não quer aceitar Jesus, então é o outro caminho. E o outro caminho não leva para a salvação. Não leva para a predestinação que Deus tem dado para nós. Consequentemente, o outro caminho vai levar à perdição. E este caminho que vai levar à perdição vai levar muita gente. Mas que nós entendamos que nós fomos predestinados, sim, para a salvação. Na verdade, todos os homens, eles estão predestinados à salvação. Mas só vai ser predestinado à salvação. Realmente, só vai ter direito a essa predestinação os eleitos. E os eleitos são só aqueles que aceitam a Jesus, como nós já falamos antes. Ok? Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Ou seja, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente tem o estudo que vai falar sobre isso, que o propósito de Deus, daquelas pessoas que estão inclusas na eleição. Então, se você é um eleito de Deus, como a gente estudou no ponto anterior, a eleição, então, aos eleitos, eles serão inclusos nessa predestinação. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Então a eleição é isso, a escolha feita por Deus, feita em Cristo. Interessante é isso, que a eleição, uma coisa que me veio à mente agora, eu tinha até visto isso antes e acabei passando. A eleição, ela se dá da seguinte maneira: é como se Deus pegasse Cristo, colocasse ele na frente aqui e fosse passando ele assim na frente assim. O que ele visse através de Cristo são os eleitos. O que ele não visse através de Cristo não são os eleitos. Então, todo aquele que aceita Jesus, aí o Senhor vê através de Cristo. E ao ver através de Cristo, aí então esse é eleito. É bem interessante essa alusão. Sim, continuando. Por conseguinte, na nossa declaração de fé, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram na fé até o fim. Perseveraram na fé até o fim. Então, é imprescindível para que se seja eleito e predestinado, que permaneça na fé até o fim, que tenha fé em Cristo Jesus até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Isso é bem interessante, quando Deus torna os pecadores seus filhos, né? E assim, no versículo 5 ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E a gente vai falar agora nesse próximo item a respeito de filhos por adoção, que é o que nós somos em relação a Deus. Tá, ok? Segundo item, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Antigo Testamento que emprega o termo adoção. Esta prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo. Somos seus filhos. Em Cristo somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprova o Pai fazê-lo assim. O Senhor, começando por Paulo, né? Paulo ele foi o único escritor que falou a respeito da adoção. No sistema judaico, a gente não vai encontrar isso nem nos Levíticos, né? Não vai conseguir ver através da lei judaica. Eles não falam a respeito de adoção.
não fala como seria uma adoção. Já no sistema romano, quando Paulo ele vai falando, e aí no sistema romano, ele já tinha a questão da adoção, e a pessoa ela era adotada, e aquela pessoa que era adotada, ela tinha regalias, nome, privilégios e tudo mais. A gente vai ver isso no próximo ponto. Mas Paulo, ele falou isso, ele começou falando isso. E como isso não era comum no judaísmo, então os judeus eles não entendiam bem disso. Mas para a plateia de Paulo, para as pessoas que estavam ouvindo Paulo, eles conheciam isso. E eles entendiam. E você imagina, naquela época, uma pessoa que ficava órfã, ou mesmo era renegado pelos pais, e aí alguém o adotava, aquele era bem-aventurado. Aliás, hoje ainda, quando a gente chega por aí, nos locais de adoção, existem muitas crianças querendo ser adotadas, e às vezes não são, mas as que são, ela é uma bem-aventurada. Então, Paulo conhecia e as pessoas entendiam que você ser adotado por alguém era algo maravilhoso, era um privilégio. E quanto que Paulo falava sobre isso, ele mostrava o seguinte: Deus ele está nos adotando. Ele adota a mim e adota você como filho. Ele não está dizendo para a gente que a gente vai ser um empregado, uma coisa, não. A gente vai ser filho. Vamos ser adotados como filho por ele. Então, nós cristãos somos filho por adoção. E aí, o Senhor, ele nos recebe como filho de verdade. Paulo ele enfatiza isso. Ele diz que, segundo o beneplácito da sua vontade, da vontade de Deus, o beneplácito da vontade de Deus faz isso conosco. Então ele diz que ainda isso em amor. Foi em amor que o Senhor resolveu, foi em amor, foi o amor que moveu o Pai, que moveu o Pai a nos adotar. Então o amor de Deus, ele moveu a Deus para nos adotar. E hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. João no capítulo 1, acho que o versículo 12, se eu não estou enganado, está anotado aqui, tem o capítulo, versículo 12, ele vai dizer: mas a todos quanto receberam, todos aqueles, os eleitos que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, João vai dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Interessante, as pessoas às vezes até confundem, né? Porque todos nós somos criaturas de Deus, mas filho de Deus não são todo mundo, não. Então, mas todo aquele que eu receber, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, veja bem que tem a condição, os que creem no seu nome. Então, para que nós possamos ser adotados pelo Senhor, nós temos que voltarmos para Ele. Nós temos que dizer, Senhor, eu te aceito. E aí, Paulo, ele usou esse termo adoção, justamente porque na época os judeus, eles entendiam isso. E ao entender isso, os judeus não, os romanos e os gregos, tanto os romanos quanto os gregos, eles entendiam a adoção, eles entendiam o significado da adoção, entendiam como funcionava a adoção. Então isso fez com que o povo de Deus, fez com que Paulo pudesse falar sobre isso, desculpem novamente, isso fez com que Paulo pudesse falar sobre isso de uma maneira mais aberta para todos, e todos pudessem entender o que Deus fazia por nós. O que Deus estava fazendo quando ele nos adota como filhos. O item 3, ele vai ter os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção. Na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito de nome, bens e de quem o adotava, igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhes o direito de chamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filho pelo seu louvor e glória.
Aleluia, glória a Deus. Deus, meus irmãos, criou o homem para ter comunhão. O homem foi criado para viver em comunhão, mas o pecado separou o homem de Deus. O homem decidiu, eu não quero ficar dependendo de Deus, não. Eu quero depender de mim mesmo, eu quero ser independente. Interessante que a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas são muito independentes. Eu sou independente, eu mando em mim, eu não sei o que, não sei o que. Mas nós precisamos saber que Deus é quem manda em nós. Deus é que tem condição de nos ajudar, até às vezes de escolher entre direita e esquerda. Deus é que tem essa condição para nós, porque muitas vezes nós, ao escolher isso, escolhemos errado. Mas então, Deus, ele queria ter a comunhão, mas o homem decidiu, não quero, vou aqui pelo lado aqui do conhecimento do bem e do mal, vou conhecer o bem e o mal e vou escolher o que é melhor para a minha vida. E o Senhor deixou, mas o Senhor tinha um plano. O plano do Senhor era que nós escolher os eleitos através de Cristo Jesus. Cristo, ele nos reconciliou. Enquanto que o homem se separou de Deus, Cristo vem como uma ponte e une o homem a Deus. Então ele nos reconcilia com Deus. E ao nos reconciliar com Deus, ele nos apresenta a Deus como filhos. E aí, nesse sentido, Paulo ele vai usar a analogia da adoção na sociedade romana, né? Em que o filho adotado ele tinha direito ao nome do pai, ele tinha direito aos bens, ele tinha direitos iguais a tudo que fosse de quem o adotou. A pessoa que o adotava tinha todos os direitos. Igualmente a esse tipo de adoção que Paulo fala, nós também temos direito. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou todas as bênçãos, um novo nome, deu uma nova imagem, que é a imagem de Cristo, né? Que é a imagem igual de Cristo, é um novo corpo, um corpo transformado. Deus concede a remissão dos nossos pecados, então ele restabelece a comunhão, ele faz tudo para que nós mudássemos as nossas atitudes. E aí, quando nós somos adotados, nós ganhamos tudo novo, tudo modificado, somos nova criatura, como a própria palavra de Deus já nos diz. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Cristo. Como assim, Cláudio, herdeiro de Cristo? Ora, Deus ele fez uma promessa para Abraão. Desculpe. Deus ele fez uma promessa para Abraão. E Abraão, ele prevaleceu naquela promessa. E Deus vai cumprir o que ele prometeu a Abraão. E ao cumprir o que ele prometeu para Abraão, nós somos co-herdeiros. Nós também temos direito a essa promessa. E além disso, nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos a promessa de que vamos viver para sempre com o Senhor. Para isso fomos predestinados. A predestinação ela é justamente para isso, para sermos salvos. Então nós somos filhos por adoção, e como filhos por adoção nós temos direito à vida eterna. É um dos direitos que nós temos como filhos do Senhor. O terceiro ponto vai falar a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais ao eleito pela vontade divina de Cristo e por seu incalculável amor. Então, o primeiro item vai dizer o seguinte: a predestinação e salvação. O soberano Deus nos predestinou incondicionalmente. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam-se aos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Efésios capítulo 1, 5 e 11. Nenhuma delas traz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, nas 6 vezes onde e fala-se sobre predestinação
fala sobre predestinação no Novo Testamento. Paulo fala, inclusive, que é em Atos, Romanos, Coríntios e Efésios, são as 4 onde tem as 6 passagens. Então, nenhuma delas vai falar sobre referência sobre condenação de pecado. Ou seja, não fala sobre predestinação, que estão predestinados à condenação. Não existe ninguém predestinado à condenação. Cléber, você falou alguma coisa mais para trás aí, falando que tinha alguma coisa a ver com isso. Não é. O resultado de você não seguir o caminho que leva a Cristo é a condenação. Esse é o resultado. Se você permanecer no caminho errado, você imagine uma estrada, tem 2 estradas aqui. Tem uma estrada que vai pela direita, tem uma estrada que vai pela esquerda. Nessa estrada que vai pela direita, você tem uma ponte. Nessa estrada que vai pela esquerda, não tem uma ponte. Se você resolve ir direto, você pela direita, você vai passar por cima da ponte. Mas a da esquerda você não vai passar. Se você não parar antes, você vai cair no abismo. Então, da mesma forma, não existe nenhuma predestinação de pecadores. Ou seja, você está condenado. Às vezes, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu não tenho mais jeito não. Já vai direto para o inferno. Meus queridos, todo mundo tem jeito. Eu me lembro do ladrão na cruz. Um ladrão estava pendurado numa cruz do lado de Jesus, e ele vai lá e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se tinha jeito para aquele ladrão que estava pendurado na cruz, tem jeito para qualquer pessoa. Você pode ter certeza disso, que vai ter jeito. Agora, se a pessoa seguir no caminho errado até o fim, aí o fim é o que determina todas as coisas. Mas a predestinação, ninguém é predestinado ao inferno. Ninguém. Todos são predestinados ao céu, mas ninguém é predestinado ao inferno. Mas eu tenho a certeza que o Senhor, todos nós, os crentes, as pessoas que amam a Cristo, vão fazer de tudo para que todo mundo vá para o céu. Seja eleito, seja predestinado para o céu. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Foi falado, não teve uma. Paulo, quando ele fala sobre isso, ele não fala que tem uma predestinação para o céu e uma para o inferno. Não existe isso. O que existe é os que são predestinados ao céu, à vida eterna, junto com Deus. E os outros? Os outros, eles vão vivendo até. Se eles estão predestinados ao céu, se eles não quiserem aceitar essa predestinação, como é que aceita essa predestinação? Através da eleição. E como é que é eleito? Aceitando Jesus como Salvador de sua vida. Ok? Então, de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, vai dizer o seguinte: a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, ela é condicionada. A predestinação bíblica é condicionada à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. O segundo item do terceiro ponto, ele vai dizer o seguinte: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegarem a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus já tinha um plano para redimir toda a humanidade. E ele tinha esse plano de redimir e definir o destino dos crentes. Esse destino já estava estabelecido desde antes de criar todas as coisas. Por sequência, né? A Bíblia ela vai mostrar a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ou seja, o pecado de Adão e Eva não pegou Deus desprevenido. Deus já sabia.
Deus já sabia que iria acontecer. Então ele não pega desprevenido, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Mas Clésio, vamos lá. Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele deixou? Porque Deus deu para o homem um apetrecho chamado livre-arbítrio. O homem poderia escolher. Então quer dizer que o homem poderia frustrar os planos de Deus? Não poderia. Porque Deus, ele era onisciente, ele sabia o que ia acontecer. Não é que Deus tenha intervido. Ele não interveio, ele não mexeu, ele não disse assim, serpente vai lá, cutuca a mulher para fazer. Não. Ele deixou acontecer. E o homem decidiu escolher. E a escolha, meus queridos, não se engane. No final, a escolha é sempre nossa. Sempre o homem quem escolhe. Mas o amor de Deus, ele é tão grande para conosco, ele é tão maravilhoso para conosco, porque a gente pode ver o amor de Deus retratado nesse plano. Quando ele decide mandar seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para nos dar direito à vida eterna, para nos predestinar, para nos eleger primeiro e para depois nos predestinar à salvação, a estarmos na presença de Deus. Isso é algo muito maravilhoso. E o mais incrível aqui no finalzinho diz assim, ó, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Então foi por amor que Deus elegeu e nos predestinou. Agora é certo que só aqueles que decidem em Cristo, aqueles que estão em Cristo, é que vão conseguir realmente ser eleitos pelo Senhor. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Então, a salvação, como favor imerecido, ou seja, que como graça, ela provém diretamente do amor de Deus para as nossas vidas. Não obstante, os que se chegaram a Cristo não são coagidos, mas são atraídos por Ele. Ou seja, aqueles que se chegam a Cristo, de maneira nenhuma há coação. E eu fico me lembrando dos primeiros cristãos, quando eles sofriam tudo que sofreram, queimados, mortos por leões, arrastados, crucificados e tudo mais. E aquilo dali não era que eles estavam sendo coagidos por Deus para serem, não. Eles eram atraídos por Deus através de Jesus. Jesus Cristo é como um farol que a gente está nas trevas, perdido, e aí vê aquela luz, e aí vai vendo aquela luz e põe a visão naquela luz e não deixa mais aquela luz sair da nossa visão, e segue. E isso é o que o Senhor faz por nós. Então o Senhor atrai todos nós para a sua maravilhosa luz. A conclusão diz: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. Desculpa, irmãos, voltando tudo. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e os que perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, Cristo, ele morreu por cada um dos pecadores, por todos nós. E Deus, no seu infinito amor, ele mandou Cristo para que pudesse morrer por nós e para que nós pudéssemos estar hoje falando do amor de Deus, entendendo a palavra de Deus, e sabemos que fomos eleitos pelo Senhor e predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.